E se tudo isso for uma mentira, ou a verdade que nunca imaginamos? Essas palavras ecoaram no salão, deixando todos em choque. Como um contrato falso poderia revelar os sentimentos mais verdadeiros? Até onde essa história pode nos levar? Prepare-se, porque o que acontece depois é algo que ninguém poderia prever. O salão estava impecável. Lustres de cristal pendiam do teto, projetando luzes cintilantes que refletiam nos copos de champanhe e na prata dos talheres. Era um dos eventos mais aguardados da temporada social de Manhattan, e os convidados, uma mistura de magnatas, políticos e estrelas da mídia, conversavam animadamente enquanto o som suave da música preenchia o ambiente. James estava lá, como sempre. Suas roupas sob medida e o sorriso cuidadosamente ensaiado faziam parte de sua fachada. Por fora, ele era o milionário de sucesso, herdeiro de um império familiar e alvo da cobiça de muitos. Por dentro, porém, ele estava sufocado. A pressão da família e da sociedade para que ele fizesse algo com sua vida estava se tornando insuportável, especialmente agora que todos pareciam estar à espera de uma notícia: o casamento. Enquanto as risadas e conversas ao seu redor se intensificaram, James lançou um olhar vazio ao seu redor, procurando uma distração. Foi quando a viu. Do lado de fora, no canto de um toldo, uma mulher observava o salão. Ela estava parcialmente encoberta pelas sombras, e o contraste entre o seu olhar atento e o cenário exuberante não passou despercebido por ele. Martha puxou os braços para mais perto do corpo, tentando se proteger do vento frio. As luzes do salão pareciam tão distantes quanto as estrelas. Ela estava ali apenas por necessidade. Era a época em que os grandes eventos aconteciam, e ela sabia que, com sorte, poderia conseguir algum alimento com os restos que fossem descartados no fim da noite. A vida tinha sido implacável com ela. Martha havia tido um passado de altos e baixos, e as ruas de Nova York tornaram-se seu lar nos últimos meses. Mas ela nunca imaginou que acabaria ali, olhando para dentro daquele mundo de luxo que um dia conhecera apenas através de vitrines. Ela estava prestes a se virar para ir embora quando notou um homem saindo do salão. Alto, elegante com um olhar que parecia penetrar a multidão. Martha estremeceu involuntariamente, algo na postura daquele homem lhe deu a sensação de que ele estava se aproximando dela. Seu instinto natural era fugir, mas algo a fez ficar. James respirou fundo enquanto caminhava em direção à porta. Algo o compeliram a sair do evento, a se afastar do falso calor da sala lotada. Quando se aproximou da entrada, encontrou os olhos de Martha. Havia algo naquele olhar, uma mistura de coragem e desespero, a que o fez parar. "Está tudo bem?" ele perguntou, surpreendendo-se com as palavras que saíram de sua boca. Martha hesitou, estudando-o. Não havia piedade em seu tom, apenas uma curiosidade genuína. Ela balançou a cabeça, sem saber como responder. "Você precisa de ajuda?" James insistiu, um tanto desajeitado. Não era algo que ele costumava oferecer, mas havia algo nela que despertava sua atenção. Uma ideia começou a se formar em sua mente, uma ideia louca e arriscada, mas que poderia resolver muitos dos seus problemas. "Não preciso da sua caridade", ela respondeu secamente, virando o rosto. Mas James não se afastou. Ao contrário, ele se aproximou ainda mais, mantendo a voz calma. "E se não for caridade? E se for uma proposta?" As palavras pairam no ar por um momento. Martha o encarou, seus olhos escuros e penetrantes buscando a verdade nas palavras dele. Dentro do salão, as luzes continuavam a brilhar, e a música prosseguia em um ritmo constante. Lá fora, porém, uma história diferente estava prestes a se desenrolar. "Você não me conhece. E eu não conheço você", começou James, mantendo o olhar firme nos olhos de Martha. "Mas eu tenho uma oferta. Pode não ser a solução perfeita, mas pode ser o suficiente para nós dois sairmos de situações indesejadas." Martha permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. Algo na voz dele soava honesto, mesmo que ela não confiasse totalmente. "Eu preciso de alguém para se passar por minha esposa", ele disse, hesitando ligeiramente antes de continuar. "É um acordo.
Um contrato, na verdade. Eu te ofereço moradia, roupas, comida e uma vida melhor do que a que você tem agora. Ela arqueou uma sobrancelha, ainda em silêncio. Aquilo era insano. Casar-se de mentira com um completo estranho? O que ele queria em troca? E em troca, ela finalmente perguntou, a desconfiança clara em sua voz. James respirou fundo. Você se passa por minha esposa por um tempo. É isso. Não há obrigações, e além de aparecer comigo em alguns eventos e fingir que temos um relacionamento. Ele fez uma pausa, tentando avaliar a reação dela. Quando o contrato acabar, você estará livre. Com uma boa quantia para recomeçar sua vida. A proposta parecia surreal. Marta sentiu seu coração disparar. Por um lado, sabia que deveria recusar. Aquilo poderia ser uma armadilha, uma jogada suja de alguém que não sabia nada sobre sua vida. Por outro lado, ela estava sem opções. E a ideia de sair daquela situação, de ter uma nova chance, e era tentadora. Por que eu? Ela perguntou, encarando, você poderia encontrar qualquer mulher em Manhattan disposta a isso. Por que eu, que não tenho nada? James deu de ombros. Talvez seja exatamente por isso. Você não tem nada a perder. E você tem algo que outras pessoas não têm. Ele olhou nos olhos, procurando as palavras certas. Você tem coragem. O silêncio entre eles parecia se prolongar, até que Marta soltou um suspiro. Isso é loucura. Mas tudo bem. Eu aceito. Com uma condição. Qualquer que seja, respondeu ele prontamente. Eu quero que tudo seja colocado no papel. Um contrato, como você disse. E quero uma garantia de que, ao final disso, eu possa sair livre. James assentiu. Fechado. Vamos ao meu escritório amanhã cedo e resolvemos os detalhes. Marta observou por um momento, tentando ler suas intenções. Não havia muita escolha. Era aceitar aquela proposta absurda ou continuar vagando pelas ruas sem perspectiva. Ela estendeu a mão, e ele apertou firmemente, selando o acordo que mudaria o destino de ambos. Nova York nunca dormia. No dia seguinte ao acordo, James se preparava em seu luxuoso apartamento com vista para o Central Park. Ele revisava mentalmente os passos do plano. Marta chegaria em breve para discutir os termos do contrato, e ele sabia que isso marcaria o início de uma convivência que desafiaria seu mundo. O apartamento era a personificação de sua vida, móveis elegantes, objetos de arte cuidadosamente selecionados, cada coisa em seu lugar. Mas, assim como sua existência, o ambiente estava vazio, carecia de algo essencial, algo que ele não conseguia definir. Hoje, essa sensação de vazio parecia ainda mais intensa, como se ele estivesse prestes a cruzar um limite desconhecido. Enquanto tomava seu café da manhã preparado por um chefe particular, pensava em sua família. Sabia que eles ficariam surpresos com sua decisão repentina de se casar. Desde cedo, foi pressionado a ser o sucessor ideal para os negócios da família. Seu irmão, sempre o segundo em linha, não hesitava em usar a menor oportunidade para questionar a capacidade de James em administrar o império. No entanto, essa era a sua chance de virar o jogo. Um casamento, mesmo de conveniência, resolveria parte de seus problemas familiares. E Marta? Ela era uma escolha inesperada e, por isso, a mais eficaz para seus propósitos. A dúvida se passou por sua mente por um breve momento, e estaria ele preparado para o que viria a seguir? Enquanto isso, Marta caminhava pelas ruas de Nova York, sentindo uma mistura de ansiedade e descrença. As últimas 24 horas foram um turbilhão. Ela perguntou várias vezes por que havia aceitado aquela proposta absurda, mas a resposta era sempre a mesma, necessidade. Estava cansada de sobreviver dia após dia, sem perspectiva de um futuro. Enquanto andava, sentia os olhares das pessoas se fixando nela. Olhares de julgamento, de indiferença. Naquela manhã, Marta havia se olhado no espelho quebrado de um banheiro público, notando a palidez de seu rosto e o cansaço em seus olhos.
Vestia as mesmas roupas surradas, mas a ideia de poder sair daquela condição, mesmo que por um curto período, a motivava a seguir em frente. Ela chegou ao prédio onde James morava, um arranha-céu de vidro reluzente, e sentiu o peso de tudo que estava prestes a enfrentar. O porteiro, um homem empertigado e de olhos analíticos, a olhou de cima a baixo antes de perguntar: "Posso ajudá-la?" Eu vim ver o Sr. James", respondeu Martha, tentando manter a voz firme. O porteiro franziu a testa, claramente desacreditando na ideia de que alguém como ela tivesse algum motivo legítimo para visitar um residente tão importante. Porém, após confirmar a informação pelo interfone, indicou o elevador com um aceno de cabeça. Martha entrou no elevador e olhou para o espelho em seu interior. Era uma mulher marcada pelas dificuldades, e o reflexo de luxo e sofisticação do elevador só fazia com que se sentisse ainda mais deslocada. Quando as portas se abriram no andar de James, ela respirou fundo, reunindo a coragem que a trouxe até ali. James abriu a porta e, por um momento, ambos ficaram se encarando. Era estranho ver Martha ali, em seu espaço, e ele não pôde evitar sentir um leve desconforto. Ela estava fora de lugar, como se fosse uma peça que não se encaixava na moldura de sua vida cuidadosamente montada. No entanto, ele a convidou para entrar. "Fique à vontade", disse ele, tentando suavizar a tensão. Martha olhou ao redor, sentindo-se engolida pelo luxo do lugar. O apartamento era amplo e moderno, com janelas que iam do chão ao teto, oferecendo uma vista de tirar o fôlego da cidade. Tapetes caros cobriam o chão, e as paredes eram adornadas com quadros abstratos. Ela se sentia fora do eixo, uma intrusa naquele mundo tão distante do seu. "Vamos direto ao ponto", e James começou, gesticulando para que ela se sentasse no sofá de couro branco. "Trouxe os papéis do contrato. Quero que você os leia e faça suas considerações antes de assinarmos." Ele entregou a ela uma pasta, e Martha abriu com dedos trêmulos. As letras dançavam na frente de seus olhos enquanto ela tentava processar as palavras. James observava, atento, procurando sinais de dúvida ou hesitação em seu rosto. "Então, é isso?" ela murmurou. "Finjo ser sua esposa por um tempo e, no final, recebo o dinheiro e a liberdade prometidos?" James assentiu, mantendo o olhar fixo nela. "É isso", e confirmou. "Você terá moradia, roupas, e não será forçada a nada além de comparecer comigo a alguns eventos e cumprir com as expectativas sociais. Quando tudo acabar, você estará livre para seguir sua vida com os recursos que precisar." Martha continuou a ler em silêncio. O contrato era claro e rígido. Ela seria uma esposa fictícia, uma fachada para James, enquanto enfrentava as pressões familiares. Não haveria contato físico, nem envolvimento emocional, pelo menos era o que estava especificado. Mas uma cláusula em particular chamou sua atenção. Esta parte, e Martha apontou para o texto. Em caso de término antecipado do contrato, a parte contratada não terá direito a qualquer benefício. "Você quer dizer que, se eu desistir no meio do caminho, saio de mãos vazias?" "Isso mesmo", e respondeu ele, frio. "É uma segurança para ambos. Você entra e sai de acordo com os termos estabelecidos." Martha fechou a pasta e o encarou. Havia algo na expressão dele que ela não conseguia decifrar. Ele era calculista, mas ao mesmo tempo parecia perdido. "Está bem", ela disse, tentando soar mais confiante do que se sentia. "Aceito. Mas quero acrescentar uma coisa." James levantou uma sobrancelha, curioso. "Quero que você mantenha sua palavra sobre a minha liberdade ao final disso. Não quero que nada me prenda a essa vida depois que o contrato acabar." Ele assentiu, um leve sorriso surgindo em seus lábios. "Você tem minha palavra, Martha. Quando o contrato terminar, você estará livre." Martha assinou os papéis, selando seu destino com a tinta da caneta. Por um instante, o silêncio tomou conta do ambiente, como se ambos estivessem absorvendo o que aquilo significava. Dois mundos opostos estavam prestes a colidir, e a partir daquele momento, não haveria mais volta. "Então, está feito", e James declarou, recolhendo os papéis.
A partir de agora, você é Martha Valence. Martha sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ouvir aquele nome. Valence. Não era o seu, mas seria por um tempo. Um nome que representaria não quem ela era, mas quem ela teria que fingir ser. Ela se levantou e seguiu James até a porta, os passos ecoando no chão polido do apartamento. Quando se preparava para sair, ele a deteve com um gesto. Você vai precisar de roupas novas. Vamos a uma loja hoje à tarde. É hora de começarmos a trabalhar na sua nova imagem. Martha apenas assentiu, saindo do apartamento e voltando ao elevador. Enquanto descia, sentia o peso daquela decisão. Estava entrando em um mundo completamente diferente, e as barreiras que a separavam desse mundo de luxo estavam se rompendo pouco a pouco. O dia passou como um borrão para Martha. Ela havia sido apresentada a uma nova realidade que parecia absurdamente distante de tudo que já conhecera. James a levou para um shopping luxuoso na Quinta Avenida, um lugar onde ela nunca imaginou que pudesse pisar. Ao entrar em uma das lojas mais caras, Martha se viu cercada por roupas que, até então, apenas vinham em revistas deixadas nas lixeiras dos cafés. Ela se sentia como uma intrusa naquele ambiente reluzente, repleto de vendedores treinados para atender a uma clientela da mais alta classe. Os olhos dele se fixaram nela com uma mistura de surpresa e julgamento, mas James não parecia se importar. Ele manteve uma postura confiante, dirigindo-se imediatamente a uma das atendentes. Precisamos de um guarda-roupa completo para minha esposa, disse ele com naturalidade. Martha sentiu o peso da palavra esposa como se carregasse uma etiqueta incômoda presa ao seu corpo. Os vendedores trocaram olhares, mas rapidamente adotaram uma atitude profissional, levando-a para experimentar diversos trajes. As roupas pareciam feitas de materiais que ela jamais havia tocado antes. Seda, cashmere, tecidos delicados que deslizavam em sua pele, deixando-a desconcertada. James, por sua vez, observava tudo com um olhar crítico. Ele queria que ela tivesse a aparência de alguém do seu mundo, alguém que poderia ser convincente nos eventos sociais que enfrentam. Depois de algumas horas, Martha saiu da loja carregando várias sacolas. Ela estava exausta, não apenas pelas compras, mas pela necessidade de se moldar a uma nova identidade. Era o início do papel que teria que interpretar, a de Martha Valence, a esposa de um milionário. A fachada estava sendo construída, camada por camada, como um castelo erguido em terreno instável. De volta ao apartamento de James, Martha encarou a pilha de roupas e sapatos recém-adquiridos. Sentia uma mistura de excitação e desconforto. Parte dela estava agradecida por ter roupas novas e confortáveis, a outra parte, porém, resistia à ideia de se transformar para se encaixar no plano de James. Sentada no sofá, ela começou a folhear o contrato novamente. Queria entender exatamente no que estava se metendo. Os termos eram claros. Ela teria que comparecer com ele em eventos sociais, agir de maneira adequada e seguir certas regras de conduta. Uma cláusula específica chamou sua atenção: contato físico será permitido apenas em situações que exigem demonstrações públicas de afeto, limitando-se a abraços, beijos rápidos e contato com as mãos. Martha leu e releu essa parte, tentando se convencer de que seria capaz de lidar com essa falsa intimidade. James entrou na sala, quebrando o silêncio que pairava no ar. Está tudo claro? Ele perguntou, mantendo um tom neutro. Martha ergueu os olhos do papel, encontrando o olhar dele. Ele parecia tão frio e calculista, como se o que estavam prestes a fazer fosse apenas mais um negócio. No fundo, ela sabia que era exatamente isso para ele. Mas, para ela, a questão ia além. Era sua vida, sua liberdade em jogo. Sim, está claro, e respondeu Martha, sua voz carregada de determinação. Mas ainda preciso discutir um ponto. James arqueou uma sobrancelha, surpreso pela firmeza dela. Quero ter a certeza de que, ao final disso, eu possa partir sem qualquer interferência da sua parte. Você prometeu isso, mas quero que esteja claro no contrato. Ele a observou por alguns segundos, ponderando. Havia algo naquela mulher que o intrigava, uma força que ele não havia percebido antes.
Certo, e concordou ele, finalmente. Vou adicionar essa cláusula ao contrato. Terá minha palavra por escrito. Ao término, você estará completamente livre, e terá o valor combinado para recomeçar. Marta assentiu. Era o que ela precisava ouvir. Mesmo se ainda sentisse que estava pisando em um terreno perigoso, ao menos teria alguma garantia. James caminhou até sua mesa, pegou uma caneta e adicionou a cláusula ao contrato, passando de volta para ela. Assine aqui, e ele disse, estendendo a caneta. Marta respirou fundo, segurando o papel e a caneta. A tinta sobre o papel representava a barreira entre sua vida atual e a promessa de um novo começo. Ela hesitou por um segundo antes de assinar. O som da caneta riscando o papel ecoou em seus ouvidos, marcando o início de algo que ela sabia que mudaria seu destino. Agora você é oficialmente Martha Valence, declarou James, recolhendo o contrato e guardando-o em uma pasta de couro. As horas seguintes foram um borrão de atividades. James levou Martha para o primeiro compromisso social em que ela precisaria assumir seu novo papel. O jantar aconteceu na mansão de um conhecido empresário da cidade, onde eles estariam rodeados por outros membros da elite de Nova York. Martha sentiu um frio na espinha ao imaginar estar cercada por pessoas tão diferentes de seu mundo. James a observou enquanto ela se preparava, escolhendo cuidadosamente um vestido elegante que havia comprado. Ele não disse nada, apenas avaliou a escolha dela com um olhar atento. Ela estava linda, mesmo que não admitisse isso para si mesma. Quando ficou pronta, ele se aproximou, estendendo o braço. Está pronta? Perguntou ele calmamente. Martha assentiu, tentando ignorar a ansiedade que subia em sua garganta. Segurou o braço dele, e os dois desceram juntos, atravessando o saguão do prédio até a entrada. O motorista os esperava em um carro preto, a última peça para completar a imagem do casal perfeito que teriam que representar. O jantar foi uma prova de fogo para Martha. A mansão estava repleta de convidados bem vestidos, o lugar brilhava com luzes douradas e prata. Martha tentou imitar os sorrisos e o comportamento das outras mulheres ao seu redor, embora se sentisse como uma atriz ruim desempenhando um papel improvisado. Enquanto os minutos se arrastavam, James ficou ao seu lado, mantendo a fachada impecável. Ele apresentava Martha como sua esposa com uma naturalidade que a deixava desconcertada. Quando alguém perguntava sobre o passado dela, ele desviava a conversa habilmente, mudando o foco para questões mais triviais. Martha tentou se manter calma, mas o nervosismo ameaçava traí-la. Quando uma mulher da sociedade, elegantemente vestida, perguntou sobre o passado luxuoso de Martha, ela hesitou, sentindo-se desprotegida. James imediatamente interveio, sorrindo. Martha prefere não falar muito sobre o passado, e disse ele, com um toque de mistério na voz. Estamos mais focados no que construímos juntos agora. A resposta satisfez a curiosidade da mulher, e a conversa seguiu. Martha lançou um olhar a James, um misto de gratidão e surpresa. Ele havia mentido com tanta naturalidade que, por um segundo, ela quase acreditou na história. Aquilo fez com que ela compreendesse a dimensão do papel que teria que desempenhar e o quão difícil seria manter a mentira convincente. No final do jantar, quando finalmente puderam sair, Martha sentiu como se tivesse completado um teste exaustivo. Ela e James entraram no carro, ambos em silêncio. No caminho de volta, enquanto olhava pela janela para as luzes da cidade, ela percebeu o quão complexa e intensa seria aquela jornada. Você foi bem, disse James, quebrando o silêncio. Martha olhou para ele, surpresa. Não esperava um elogio. Obrigada, e murmurou ela, ainda tentando processar tudo. Eles seguiram em silêncio pelo restante do caminho. As peças estavam agora em seus lugares, e o jogo começou para valer. Martha Valence, a mulher sem passado, acabará de entrar oficialmente no mundo de James, onde o contrato de conveniência era apenas o começo de algo muito maior. Os dias seguintes foram intensos. Martha estava se adaptando ao papel que deveria desempenhar ao lado de James, o que significava aprender as regras não escritas da alta sociedade nova-iorquina. Enquanto isso,
James mantinha sua atitude séria e reservada, monitorando de perto como ela lidava com cada nova situação. As cláusulas do contrato eram claras, mas a prática de manter as aparências estava se revelando mais difícil do que ela imaginava. A tensão crescia a cada evento social que participavam. Jantares, coquetéis e recepções que exigiam uma etiqueta impecável. Martha passava horas estudando a maneira como as mulheres do círculo de James falavam, gesticulavam e interagiam. Era como se estivesse aprendendo um novo idioma, um em que sorrisos falsos e elogios vazios faziam parte da gramática. O próximo grande evento, no entanto, prometia ser um teste ainda maior. Uma noite de gala beneficente, onde estariam presentes os membros mais poderosos da elite de Nova York. James parecia tranquilo, mas Martha sentia um nó no estômago a cada minuto que se aproximava do evento. Dessa vez, o risco de ser exposta parecia maior. Na noite da gala, Martha escolheu um vestido longo e elegante, de um tom azul escuro que combinava com seus olhos. Enquanto se preparava, sentiu um misto de ansiedade e determinação. Ela sabia que precisaria ser convincente, qualquer deslize poderia comprometer todo o plano. James entrou na sala e a observou por um momento, sem dizer nada. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Você está ótima, e disse, com um tom que beirava a surpresa. Martha sentiu um calor subir ao rosto. Não estava acostumada a receber elogios, especialmente vindos de alguém como ele. Obrigada, e murmurou, tentando manter a voz firme. James se aproximou, oferecendo seu braço. Ela o segurou com delicadeza, e os dois seguiram para o carro que os aguardava. Durante o trajeto, James lhe deu algumas instruções sobre o evento. Ele detalhou quem seriam as pessoas mais importantes e os temas dos quais deveriam evitar falar. Martha ouviu atentamente, absorvendo cada informação. Sabia que, para sobreviver naquela noite, precisava parecer tão natural quanto qualquer outro convidado. Quando chegaram ao local da gala, Martha ficou impressionada com o luxo do ambiente. O salão estava decorado com cortinas de veludo vermelho e lustres dourados. As mesas eram cobertas com toalhas finas e adornadas com arranjos florais. Tudo era cuidadosamente planejado para exalar opulência. Assim que entraram, James apresentou a alguns conhecidos. Martha tentou agir de maneira tranquila, mas seu coração batia tão forte que parecia ecoar em seus ouvidos. Cada conversa era uma prova de fogo, e ela se esforçava para manter o sorriso e responder com naturalidade. Um dos convidados se aproximou deles. Era um homem de meia idade, com um olhar astuto e um sorriso ligeiramente cínico. Então, você é a famosa Martha Valence, disse ele, estendendo a mão para cumprimentá-la. James, você não disse que sua esposa era tão encantadora. Martha sorriu educadamente, sentindo a pressão daquela introdução. Ela precisava impressionar. Obrigada, senhor, e respondeu. James é muito discreto em relação à nossa vida pessoal. Preferimos manter as coisas simples. O homem sorriu, como se tivesse escutado exatamente o que esperava. Entendo. Nos dias de hoje, manter a discrição é uma virtude, disse ele, lançando um olhar breve para James, que manteve sua expressão calma e impassível. Conforme a noite avançava, Martha começou a se sentir um pouco mais confiante. Ela conseguia seguir as conversas e responder com mais naturalidade. No entanto, sabia que precisava manter-se atento o tempo todo. Qualquer erro poderia ser fatal. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma mulher, alta e esguia, com um vestido vermelho que atraía olhares por todo o salão, se aproximou. Seus olhos se fixaram em Martha com uma intensidade desconcertante. Martha, querida, então finalmente nos conhecemos! Exclamou a mulher, abrindo um sorriso. Martha percebeu que todos ao redor estavam agora olhando para elas. Sentiu-se momentaneamente paralisada. Eu sou Vivian, e continuou a mulher, com um tom que soava amigável, mas que carregava uma ponta de sarcasmo. James falou tanto de você que eu simplesmente precisava conhecê-la. James deu um passo à frente, o corpo tenso. Vivian, ele disse, mantendo o tom calmo.
Não sabia que você estaria aqui esta noite. Ah, querido, você sabe que eu sempre apareço onde menos esperam, e respondeu ela, sem tirar os olhos de Marta. Então, Marta, você já está acostumada com a nossa cidade? Ou está achando tudo e um pouco demais? Marta sentiu o sangue gelar. As palavras de Vivian eram um teste, uma armadilha cuidadosamente montada para fazê-la tropeçar. Sentiu os olhos de todos ao redor fixos nela, esperando sua resposta. Respirou fundo e manteve o sorriso. Nova York é uma cidade vibrante, respondeu Marta, mantendo a voz firme. Claro que há muito para se acostumar, mas estou adorando a experiência. Vivian ergueu uma sobrancelha, visivelmente surpresa com a resposta. James permaneceu ao lado de Marta, um pilar silencioso de apoio, enquanto a tensão no ar crescia. Que maravilha, disse Vivian, com um tom quase satisfeito. Espero que você aproveite cada momento. Afinal, estar com James é uma experiência única, não é mesmo? Marta sentiu que havia passado por um campo minado, mas conseguirá sair ilesa. Sabia que havia muito mais pela frente, mas aquela pequena vitória fez-se sentir um pouco mais confiante. James parecia ter percebido isso, pois se inclinou ligeiramente em sua direção e murmurou: Você foi bem. Marta lançou um olhar rápido para ele, surpresa pela aprovação. Havia algo de genuíno em sua voz, algo que a deixou com um sentimento estranho de satisfação. Eles seguiram pela festa, cumprimentando mais alguns convidados, até que, finalmente, James anunciou que estava na hora de irem embora. Durante a volta para o apartamento, Marta olhou pela janela do carro, observando as luzes da cidade. Ela havia conseguido. Tinha sido um passo difícil, mas não havia fracassado. O contrato estava sendo cumprido e, com isso, ela se aproximava cada vez mais de sua liberdade. James, por sua vez, mantinha o olhar fixo à frente, mas sua mente estava ocupada com os eventos da noite. Algo em Marta o estava surpreendendo. Ela estava lidando com a situação muito melhor do que ele esperava. E, embora soubesse que isso fazia parte do plano, ele não pôde evitar sentir um leve desconforto. Marta estava começando a fazer parte de sua vida de uma maneira que ele não havia previsto. Ao chegarem ao apartamento, ele abriu a porta para ela, observando enquanto ela entrava. Naquele momento, percebeu que a presença dela havia mudado algo no ambiente. Marta se virou para ele antes de entrar completamente. Boa noite, James. Ela falou com uma firmeza suave, deixando claro que estava se esforçando para se manter no papel que concordara desempenhar. Ele assentiu, devolvendo um curto boa noite antes de fechar a porta atrás dela. Enquanto subia as escadas para seu próprio quarto, James se perguntou quanto tempo mais conseguiria manter aquela fachada intacta. Marta acordou com os primeiros raios de sol invadindo o quarto que agora ocupava no apartamento de James. Ela se levantou e passou os olhos pela nova coleção de roupas penduradas no armário. Tudo ali parecia pertencer a outra pessoa, alguém que ela fingia ser a cada evento em que acompanhava James. Respirou fundo e se vestiu, preparando-se para enfrentar mais um dia de encenações. Na sala, encontrou James lendo o jornal. Ele ergueu os olhos para ela e, por um segundo, uma expressão de surpresa cruzou seu rosto. Marta estava cada vez mais confortável em sua nova pele, aprendendo a se portar e falar como a esposa fictícia que deveria ser. E aquilo, ele percebia, lhe causava um incômodo que não esperava. Temos mais um evento hoje à noite, anunciou James, voltando sua atenção para o jornal. É um jantar de negócios. Será diferente dos eventos sociais de que participamos até agora. Você terá que interagir com investidores e pessoas que vão fazer perguntas e mais difíceis. Marta assentiu, sem deixar transparecer a tensão que sentia. Cada novo evento era um desafio, um campo minado de possíveis erros. Precisava estar sempre preparada, e sabia que desta vez não seria diferente. Mais tarde, naquele mesmo dia, eles foram a uma loja de luxo para escolher as joias que ela usaria naquela noite. Marta experimentou colares, brincos e anéis com a naturalidade que adquirira ao longo dos últimos dias. James a observava em silêncio,
analisando cada detalhe. Quando ela escolheu um par de brincos de diamante, ele apenas assentiu, satisfeito com a escolha. Não havia mais tempo para treinar ou corrigir. Ela precisava estar pronta. A noite chegou, e com ela, a pressão. Marta vestiu um traje sofisticado, ajustou os brincos e se olhou no espelho. Não reconhecia a mulher que a encarava de volta. Tinha as mesmas feições, os mesmos olhos, mas a expressão era diferente. Estava fria, calculista, preparada para enfrentar o mundo que estava prestes a julgar cada gesto seu. James entrou no quarto e a avaliou. Desta vez, ele não fez nenhum comentário. Apenas estendeu a mão, e ela a segurou com firmeza. Seguiram juntos para o carro, e a tensão no ar era quase palpável. No jantar, Marta desempenhou seu papel com maestria. Sorriu, conversou, evitou os temas perigosos e focou nas trivialidades que a sociedade esperava. Estava indo bem, até que um dos investidores, um homem mais velho e astuto, decidiu colocá-la à prova. Marta, querida, James me disse que você tem um gosto refinado para a arte. Diga-me, qual é sua opinião sobre a última exposição no Metropolitan? Perguntou ele, com um sorriso malicioso. Marta congelou por um breve instante. Ela nunca tinha estado em uma exposição de arte no Metropolitan. Precisava responder, mas como? Olhou para James, que mantinha o rosto impassível, mas ela sabia que ele também esperava ansioso por sua resposta. A exposição, começou ela, enquanto uma ideia lhe ocorria. Achei fascinante como conseguiram mesclar a arte contemporânea com elementos clássicos. A forma como a luz foi utilizada para destacar certas peças e foi verdadeiramente inspirador. O homem inclinou a cabeça, aparentemente surpreso com a resposta. Marta sabia que havia escapado por pouco, mas o suficiente para não ser desmascarada. A conversa prosseguiu, e James olhou para ela com um misto de alívio e respeito. Ela estava conseguindo manter a mentira, mesmo sob pressão. Mais tarde, quando se retiraram do evento, Marta sentiu o corpo inteiro relaxar. Havia passado por mais uma prova. No caminho de volta para o apartamento, o silêncio no carro pesava. James finalmente quebrou o silêncio. Você foi incrível, disse ele, sem tirar os olhos da estrada. É o que você espera, não é? Marta respondeu, encarando-o, que eu seja perfeita em tudo isso. Que eu represente bem o papel que você me deu. James sentiu um desconforto ao ouvir aquelas palavras. Marta estava certa. Ele exigia a perfeição dela, mas começava a perceber que essa exigência estava levando a um limite. Não espero que você seja perfeita, e admitiu, com uma sinceridade que surpreendeu até a ele mesmo. Mas, você está fazendo um trabalho extraordinário. Marta não respondeu. Sabia que, apesar do elogio, ainda havia muito a ser feito. Eles tinham um contrato, e enquanto aquele papel ainda estivesse ali, precisaria continuar desempenhando seu papel. A jornada estava apenas começando. Na manhã seguinte, ela se levantou cedo e se dirigiu ao salão de beleza, como parte do ritual que agora fazia parte de sua rotina. Sentada em frente ao espelho, enquanto uma cabeleireira ajustava seus cabelos, pensou em como sua vida havia mudado. Tudo aquilo parecia uma farsa, um teatro do qual ela era protagonista sem querer. No final da tarde, eles tinham outro evento a cumprir. Dessa vez, um coquetel em um hotel luxuoso da cidade. Marta se preparou novamente, vestindo um traje elegante e ajustando seu olhar no espelho, como se tentasse convencer a si mesma de que poderia fazer aquilo mais uma vez. No coquetel, uma mulher da alta sociedade se aproximou. Ela tinha um olhar calculista e um sorriso afiado como uma lâmina. Marta, ouvi dizer que você é uma mulher de opiniões fortes. Me diga, o que acha da situação política atual? Perguntou a mulher, lançando uma isca clara. Marta sentiu o frio na espinha. Sabia que qualquer resposta poderia ser usada contra ela, então precisou improvisar. A situação política é sempre complexa, não é? Respondeu Marta, com um sorriso evasivo.
Acho que o mais importante é ouvir diferentes perspectivas e manter a mente aberta. A mulher ficou em silêncio por um instante, avaliando a resposta, antes de sorrir e concordar. Marta sabia que havia conseguido escapar mais uma vez, mas também percebeu que as pessoas ao seu redor estavam sempre à espera de um deslize, uma pequena falha que pudesse revelar a verdade. Quando ela e James finalmente saíram do coquetel, Marta respirou aliviada. O ar frio da noite ajudou a clarear a mente. Enquanto caminhavam até o carro, James se aproximou dela. Está se tornando cada vez melhor nisso, comentou ele, em um tom que parecia mais admirado do que crítico. Marta lançou-lhe um olhar rápido e incerto. Não sabia se aquele elogio era uma bênção ou uma maldição. Estava cumprindo seu papel, mas, ao mesmo tempo, sentia-se cada vez mais perdida naquela mentira. É isso que você queria, não é? Ela perguntou, enquanto entrava no carro. Que eu me tornasse essa pessoa. James ficou em silêncio por alguns segundos, antes de responder. Eu não sei mais o que eu queria, disse ele, fechando a porta atrás dela. Mas sei que você está me surpreendendo a cada dia. Eles seguiram para casa em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Marta sabia que estava indo bem, mas sentia que a fachada estava a um passo de ruir a qualquer momento. Enquanto encarava a paisagem urbana passando pela janela, se perguntou até quando conseguiria manter aquela farsa. Marta acordou sentindo o peso do cansaço nos ombros. A rotina estava se tornando cada vez mais desgastante, e ela sabia que os eventos não diminuiriam tão cedo. Ao abrir as cortinas, contemplou o horizonte da cidade. Nova York tinha um jeito curioso de parecer deslumbrante e opressiva ao mesmo tempo. Ela respirou fundo, preparando-se mentalmente para mais um dia que certamente traria novos desafios. Naquela manhã, James anunciou algo diferente. Em vez de se dirigirem a mais um evento social, ele planejava um passeio pessoal. Quero mostrar um lugar, disse ele, enquanto tomavam o café da manhã. Marta, surpresa com a mudança de planos, apenas assentiu. Uma parte dela temia o que ele tinha em mente, mas outra parte, curiosa, se perguntou para onde ele a levaria. Pegaram o carro e seguiram em direção a uma área menos conhecida da cidade. Marta observava as ruas pela janela, tentando reconhecer algum ponto familiar. Quando finalmente estacionaram, ela viu uma placa na entrada do edifício à sua frente, em Centro Comunitário de Acolhimento. James saiu do carro, e Marta o seguiu, um misto de surpresa e desconforto em seu peito. Ele a levou até a entrada, onde o cheiro familiar de desinfetante e café barato a envolveu. Marta conhecia aquele lugar. Ela havia estado ali em tempos difíceis, quando precisava de um teto temporário e um pouco de comida. Por que estamos aqui? Perguntou ela, a voz tensa, enquanto olhava ao redor. James encarou com um olhar que misturava seriedade e algo mais profundo. Achei que seria importante para nós virmos aqui, respondeu ele. Sei que este lugar faz parte de quem você é. E acho que, para você desempenhar seu papel, precisa entender que eu quero conhecer mais sobre você. Não só a Marta Valence que você está fingindo ser, mas a verdadeira. Marta sentiu um nó se formar em sua garganta. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma, como se realmente quisesse conhecê-la. Sentiu-se exposta, vulnerável, como se todas as barreiras que construíra ao longo dos anos fossem inúteis diante daquelas palavras. Não sei o que você espera encontrar aqui, disse ela, desviando o olhar. Este lugar representa uma parte da minha vida que eu quero deixar para trás. E é exatamente por isso que estamos aqui, rebateu James. Você precisa enfrentar isso, não fugir. Este acordo entre nós pode ser uma farsa, mas as pessoas que somos de verdade, e isso não pode ser uma mentira. Marta permaneceu em silêncio por alguns instantes. Ele tinha razão, embora não quisesse admitir. Ela havia passado tanto tempo tentando se reinventar, se tornar a pessoa que James esperava que ela fosse, que quase se esquecera de sua verdadeira história. Decidiu que, por uma vez, permitiria que ele conhecesse um pouco de seu passado. Tudo bem, disse finalmente. Vamos entrar.
Eles atravessaram a porta do centro comunitário, e imediatamente foram recebidos por olhares curiosos e cumprimentos calorosos. Marta reconheceu algumas pessoas, e para sua surpresa, alguns a reconheceram também. Ela sentiu uma mistura de vergonha e orgulho. Vergonha pelo que for e orgulho pelo fato de ter sobrevivido àquilo. James ficou ao lado dela o tempo todo, observando e ouvindo enquanto ela conversava com os moradores e funcionários. Ele viu um lado de Marta que nunca tinha visto antes, uma mulher forte, empática, que conhecia as dificuldades da vida como poucos. Não era Marta Valence de suas noites glamorosas. Era Marta, a sobrevivente. Você já passou por muitas coisas, não é? Perguntou James, enquanto eles saíam do prédio e caminhavam em direção ao carro. Mais do que gostaria de lembrar, respondeu Marta, sentindo o ar fresco da rua preencher seus pulmões. E, no entanto, aqui está você, desempenhando seu papel de maneira impecável, e continuou ele, a voz carregada de admiração. Estou começando a achar que você não está apenas fingindo ser alguém. Acho que você está se tornando alguém que sempre foi, mas não sabia. Marta não sabia como responder aquilo. As palavras de James tocaram em algo profundo dentro dela, algo que ela não conseguia expressar. Sentiu-se grata por ele ter trazido à tona uma parte de si mesma que estava perdida, mas, ao mesmo tempo, sentia medo. Medo de que essa nova versão de si mesma estivesse se afastando demais de quem ela era. Voltaram para o apartamento em silêncio, ambos imersos em seus próprios pensamentos. Quando chegaram, Marta foi diretamente para o quarto. Precisava de um tempo para processar tudo o que acontecerá. Ela se deitou na cama, olhando para o teto, enquanto tentava entender a confusão de sentimentos que a tomava. Naquela noite, precisariam comparecer a outro evento, desta vez um coquetel com investidores internacionais. Marta se vestiu mecanicamente, escolheu os acessórios adequados e ajustou a maquiagem. Quando terminou, sentiu-se como uma atriz se preparando para entrar no palco. James estava esperando na sala. Ele a observou em silêncio enquanto ela caminhava até ele. Marta percebeu que algo havia mudado entre eles. Ele não a olhava mais como uma simples peça em seu plano. Havia algo mais em seu olhar, algo que a fazia se sentir vista. Está pronta? Perguntou ele, a voz suave. Sempre estou, respondeu Marta, tentando soar confiante. Saíram juntos, mantendo a fachada, mas cientes de que, de alguma forma, a relação entre eles estava se transformando. No coquetel, Marta desempenhou seu papel com a mesma destreza de sempre. Sorriu, conversou e evitou os temas perigosos. Tudo correu como planejado, até que um dos convidados, um magnata russo, decidiu abordá-la com um desafio. Senhora Valence, começou ele, em um inglês carregado de sotaque. Como uma mulher de negócios, quais são seus planos para os próximos anos ao lado de seu marido? Marta congelou por um segundo. Não havia nada no contrato que a preparasse para esse tipo de pergunta. Olhou para James, que mantinha uma expressão impassível. Ela sabia que precisava improvisar, e rápido. Ah, os planos, começou ela, com um sorriso calculado. Temos muitos projetos em mente. Para mim, a prioridade é apoiar as iniciativas que beneficiem a comunidade e impulsionem o bem-estar das pessoas ao nosso redor. O magnata inclinou a cabeça, impressionado com a resposta. James a observou, um misto de alívio e orgulho preenchendo seu peito. Marta havia se saído bem mais uma vez, mas ele sabia que, a cada desafio superado, as barreiras entre eles estavam se dissolvendo. Mais tarde, enquanto voltavam para casa, James quebrou o silêncio no carro. Você é realmente incrível, disse ele, com uma sinceridade que ela não esperava. Marta sorriu, mas por dentro sentia a dúvida crescer. Estava se tornando cada vez mais difícil separar a farsa da realidade. Olhou pela janela, vendo as luzes de Nova York brilhando na escuridão. Talvez eu esteja apenas me tornando boa demais em fingir, e respondeu, sem encarar James. Ele não respondeu, mas a tensão no ar deixava claro que os dois sabiam que a linha entre o que era falso e o que era real estava ficando cada vez mais tênue.
Na manhã seguinte, Marta acordou com uma sensação estranha no peito. Tinha se acostumado com a rotina de eventos e a constante encenação de seu papel como esposa de James. Mas algo estava mudando. Ela se sentou à mesa do café da manhã e ficou em silêncio, observando James, que lia o jornal como de costume. Ele parecia mais distante, imerso em pensamentos que ela não conseguia alcançar. "Temos alguma coisa para hoje?" perguntou Marta, tentando quebrar o silêncio. James abaixou o jornal e olhou para ela, uma expressão séria no rosto. "Na verdade, sim", respondeu ele, com um tom cauteloso. "Eu marquei um encontro com alguém do seu passado. Achei que seria importante para você." Marta franziu a testa, surpresa e apreensiva. "O que você quer dizer com alguém do meu passado?" perguntou, seu coração acelerando. "Recebi uma mensagem de um antigo amigo seu", disse James, calmamente. "Ele quer falar com você e, sinceramente, achei que você deveria ouvir o que ele tem a dizer." Marta ficou em silêncio, o desconforto crescendo dentro dela. James tinha organizado aquilo sem consultá-la, e isso a deixava dividida. Parte dela queria recusar, se afastar de tudo que pudesse lembrar seu passado. Mas outra parte, a que ansiava por um fechamento, desejava saber o que aquele encontro poderia significar. "Tudo bem", ela disse finalmente, embora sua voz estivesse trêmula. "Vamos fazer isso." Mais tarde, eles foram a um pequeno café em um bairro afastado, longe do glamour dos eventos sociais que costumavam frequentar. Marta olhou ao redor, sentindo uma mistura de nostalgia e medo. Quando entraram, viram um homem sentado em um canto. Ele ergueu os olhos, e Marta o reconheceu imediatamente, e era Henrique, um velho amigo dos tempos difíceis. "Marta", disse Henrique, levantando-se para cumprimentá-la. Seu rosto estava marcado pelos anos, mas os olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade de sempre. "É bom ver você, e de novo." Marta sentiu um aperto no peito. Havia sido tanto tempo, tantas mudanças desde que o vira pela última vez. Henrique olhou para James por um instante, reconhecendo das notícias e colunas sociais, mas voltou sua atenção para Marta. "Por favor, sentem-se", disse ele, apontando para as cadeiras. James se manteve um pouco distante, como um observador. Marta se sentou em frente a Henrique, suas mãos apertando o guardanapo de papel com nervosismo. "Por que está aqui, Henrique?" perguntou ela, indo direto ao ponto. "Eu soube da sua situação e", começou ele, hesitando em suas palavras. "E queria oferecer uma oportunidade." "Marta, você não precisa viver essa farsa. Há uma vaga em uma ONG onde trabalho, um lugar onde você pode encontrar um novo começo, sem precisar se esconder." Marta sentiu um nó na garganta. Aquilo era exatamente o que ela queria ouvir. Uma saída, uma maneira de escapar daquele contrato. Mas, ao mesmo tempo, a proposta a deixou em conflito. Olhou para James, que mantinha uma expressão indecifrável, e depois voltou os olhos para Henrique. "É uma proposta interessante", disse ela lentamente. "Mas, Henrique, minha vida agora é mais complicada do que parece." "Eu sei", respondeu ele, com um olhar compreensivo. "Mas, Marta, você é forte. Sempre foi. E eu sei que você pode reconstruir sua vida sem precisar ser a Marta Valence." James observava em silêncio, sentindo algo se agitar dentro de si. A conversa entre Marta e Henrique despertava nele um sentimento que ele não queria admitir, e medo. Medo de que ela pudesse realmente querer sair de sua vida. Ele percebeu que, de alguma forma, Marta se tornará mais do que uma simples parte do contrato. Ela tinha se tornado alguém importante, e ele não sabia como lidar com isso. "Você não precisa responder agora", continuou Henrique. "Mas saiba que essa é uma oportunidade real. Eu só queria te dar uma escolha." Marta assentiu, sentindo as emoções se acumularem em seu peito. Parte dela queria aceitar imediatamente deixar tudo para trás. A outra parte, porém, estava presa a algo maior, a algo que ela ainda não conseguia definir. "Obrigada, Henrique", disse ela,
sua voz carregada de emoção. Eu preciso pensar sobre isso. Eles se despediram, e Martha e James saíram do café em silêncio. O clima estava frio, e a brisa cortante de Nova York os envolvia enquanto caminhavam em direção ao carro. Quando entraram, James quebrou o silêncio. Você vai aceitar a proposta dele? Perguntou, a voz carregada de uma tensão que ele não conseguia esconder. Não sei, respondeu Martha honestamente. É uma escolha difícil. Este contrato, tudo isso, é uma prisão e, ao mesmo tempo, uma oportunidade. Só não sei mais o que eu quero. James manteve o olhar fixo à frente, dirigindo em silêncio. Sentia-se preso em uma batalha interna. Parte dele queria que Martha ficasse, que continuasse ao seu lado, mesmo sabendo que o contrato era uma farsa. A outra parte queria libertá-la, dar a ela a chance de ser quem ela realmente era. Chegaram ao apartamento, e Martha se dirigiu ao quarto, fechando a porta atrás de si. Ela se jogou na cama, encarando o teto enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente pelo seu rosto. Henrique havia despertado nela um desejo de liberdade que ela tentava suprimir. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia ignorar o que havia crescido entre ela e James. Sentia-se dividida, sem saber para qual lado se inclinar. James permaneceu na sala, olhando para a cidade lá fora. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. O contrato não previa sentimentos, não previa o que acontecia quando duas pessoas se conheciam de verdade. Ele fechou os olhos e respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma batalha interna. Na manhã seguinte, Martha saiu do quarto, os olhos ainda inchados do choro da noite anterior. James estava sentado à mesa, com a pasta do contrato à sua frente. Ele olhou e fez um gesto para que ela se sentasse. Martha, começou ele, a voz mais suave do que ela já ouvirá. Eu sei que estamos em uma situação complicada. Mas quero que saiba de uma coisa, se você decidir ir, não vou te impedir. Martha sentiu um aperto no peito. Aquela era a escolha que Henrique lhe oferecerá, a liberdade que ela desejava. Mas, ao olhar nos olhos de James, viu algo que a fez hesitar. Havia sinceridade, uma vulnerabilidade que ela não esperava. Por que está dizendo isso? Perguntou ela, a voz trêmula. Porque você merece ser livre, e respondeu ele. Mas, ao mesmo tempo, e ele hesitou, tomando fôlego. Eu quero que você fique, não pelo contrato, mas porque talvez tenha algo aqui que vale a pena explorar. Martha o encarou, sentindo as palavras dele ecoarem em seu coração. Ele estava lhe dando a escolha. A escolha de ficar ou partir, e, naquele momento, ela percebeu que a resposta não seria tão simples. Aquela noite parecia carregada de tensão. O evento social que Martha e James deveriam comparecer era mais do que um simples coquetel, era um grande baile da alta sociedade, repleto das personalidades mais importantes de Nova York. Martha se preparou em silêncio, escolhendo um vestido vermelho que refletia a intensidade de seus sentimentos. James, por sua vez, observava de longe, os pensamentos em conflito enquanto ajustava sua gravata diante do espelho. O clima entre eles estava diferente. Desde a conversa sobre a proposta de Henrique, algo havia mudado. Martha sabia que, em algum momento, teria que fazer sua escolha, mas naquele momento, tudo o que poderia fazer era desempenhar seu papel pela última vez. Ela encarou o espelho, respirando fundo. Precisava ser convincente, agora mais do que nunca. No carro, a tensão entre eles era palpável. James mantinha os olhos fixos na estrada, evitando o olhar de Martha. Ela, por sua vez, tentava se preparar mentalmente para o que estava por vir. Sabia que aquela noite poderia ser um ponto de virada. Algo dentro dela lhe dizia que, de alguma forma, toda a verdade estava prestes a ser revelada. Quando chegaram ao salão, foram recebidos pelo brilho dos lustres e o burburinho da multidão. Martha segurou o braço de James, mantendo a postura altiva enquanto os flashes das câmeras registravam sua entrada. Sorrisos, apertos de mãos e saudações educadas marcaram os primeiros minutos, como de costume. Mas Martha sentia que havia algo diferente no ar,
uma sensação de que a farsa estava prestes a se romper. Enquanto circulavam pelo salão, uma voz se fez ouvir atrás deles. James! Gritou o irmão dele, Robert, atravessando a multidão. Sua expressão estava carregada de satisfação e algo que lembrava uma vitória pessoal. Que bom ver você e sua encantadora esposa. James se virou lentamente, apertando a mandíbula. Marta, ao seu lado, sentiu o corpo ficar rígido. Conhecia aquele tom de voz, algo estava prestes a acontecer. Robert, este não é o melhor momento, respondeu James, a voz fria. Ah, eu discordo, meu irmão, disse Robert, um sorriso falso estampado no rosto. Acho que este é o momento perfeito para esclarecer algumas verdades. Marta sentiu o coração disparar. Uma onda de pânico percorreu seu corpo. Ela lançou um olhar rápido para James, que mantinha a expressão controlada, embora ela pudesse ver a tensão em seus olhos. Robert deu um passo à frente, erguendo uma taça de champanhe. Todos nós já ouvimos falar da bela história de amor entre James e Marta, continuou Robert, com um tom de ironia. Mas será que essa história é mesmo tão encantadora quanto parece? O salão caiu em um silêncio tenso. Todos os olhares se voltaram para eles, a expectativa crescendo no ar. Marta sentiu o suor frio nas palmas das mãos. Robert estava prestes a expor a verdade. Ela podia ver isso em seus olhos, e, pela primeira vez, se sentiu completamente desarmada. Marta Valence, começou Robert, dirigindo-se a ela. Ou seria Marta, a mulher que James contratou para fingir ser sua esposa? O impacto daquelas palavras percorreu o salão como uma onda. Sussurros e olhares surpresos se espalharam entre os convidados. Marta sentiu as pernas tremerem. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Ela olhou para James, buscando algum tipo de resposta, mas ele permanecia imóvel, os olhos fixos no irmão. Robert, já chega, disse James, a voz carregada de raiva contida. Você não sabe do que está falando. Ah, mas eu sei sim, retrucou Robert, com um sorriso venenoso. Eu sei exatamente o que está acontecendo aqui. Vocês dois assinaram um contrato, não foi? Um acordo para fingir um casamento e salvar a reputação da nossa família. Marta sentiu os olhares pesarem sobre ela como um fardo insuportável. O segredo, cuidadosamente guardado por tanto tempo, estava agora exposto para todos verem. A vergonha e a raiva se misturavam dentro dela. Queria gritar, queria correr dali, mas não podia se mover. Sentiu como se todas as suas defesas tivessem sido arrancadas. James deu um passo à frente, posicionando-se ao lado dela, como um escudo. É verdade, disse ele, a voz alta e clara. Marta e eu assinamos um contrato. Mas o que você não entende, Robert, é que o que começou como um acordo se tornou algo muito mais complexo do que você jamais poderia imaginar. Os sussurros ao redor deles aumentaram. Marta olhou para James, surpresa por sua admissão. Ele estava prestes a revelar tudo, a expor não apenas a farsa, mas também os sentimentos que se desenvolveram durante todo o processo. No começo, sim, era um contrato, continuou James, agora olhando para os convidados ao redor. Eu precisava de uma esposa, e ela precisava de uma chance. Mas, com o tempo, descobri que Marta não era apenas uma parte do plano. Ela se tornou uma parte de mim, uma pessoa que eu admiro e respeito. E se há algo de verdadeiro aqui, é isso. Marta sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Aquelas palavras, ditas em meio à multidão, carregavam mais significado do que qualquer outra coisa. Ela percebeu, naquele momento, que os sentimentos que surgiram entre eles eram reais, independentemente das circunstâncias que os uniram. Robert soltou uma risada sarcástica, balançando a cabeça. Muito comovente, irmão. Mas você realmente acha que todos vão acreditar nessa história de amor? Provocou ele, olhando ao redor, buscando a aprovação dos demais. Marta, finalmente, encontrou sua voz. Deu um passo à frente, ao lado de James, e encarou Robert com firmeza.
Não me importo no que você acredita, e disse ela, a voz clara e forte. Mas eu sei o que vivi. E sei que, apesar de tudo, encontrei algo que jamais imaginei encontrar: respeito, esperança e talvez, sim, amor. Os sussurros cessaram, e um silêncio pesado tomou conta do salão. Robert permaneceu onde estava, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Marta sentiu uma onda de alívio ao perceber que, pela primeira vez, estava falando com total honestidade. Não era mais uma farsa, não era mais uma mentira. James pegou a mão de Marta e apertou com força. Aquela pequena ação selava a decisão deles. Estavam juntos, independentemente do que viesse a seguir. Então, é isso? Robert perguntou, ainda incrédulo. Vocês esperam que todos acreditem nessa revelação de última hora? Não importa se acreditam ou não, respondeu James, com firmeza. O que importa é que estamos dizendo a verdade. E, com isso, vamos seguir em frente. Os olhares ao redor começaram a mudar, e, aos poucos, algumas pessoas assentiram, como se compreendessem a complexidade daquela situação. Marta respirou fundo, sentindo que, apesar de tudo, havia vencido uma batalha. A verdade estava ali, exposta, e, de alguma forma, isso a libertava. Enquanto o salão se dispersava em murmúrios, Marta e James permaneceram juntos, de mãos dadas. Sabiam que, a partir daquele momento, suas vidas jamais seriam as mesmas. Marta e James voltaram para o apartamento em silêncio. O caminho desde o salão até ali foi marcado por uma tensão diferente, algo novo e ainda não compreendido por ambos. Marta sentia seu coração bater descompassado, como se estivesse prestes a saltar do peito. A revelação daquela noite havia mudado tudo, e as palavras de James ainda ecoavam em sua mente. Ela entrou no apartamento, tirando os sapatos com um movimento brusco. Queria se sentir à vontade, queria pensar, mas a confusão em sua cabeça era tanta que não conseguia focar em nada. James a seguiu, fechando a porta atrás de si, sem dizer uma palavra. E agora? Perguntou ela, finalmente, rompendo o silêncio. Suas palavras saíram carregadas de dúvida e exaustão. James suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que indicava seu próprio desconforto. Caminhou até a janela, observando a cidade lá fora. Nova York parecia tão diferente agora, tão cheia de possibilidades, e ao mesmo tempo, de incertezas. Agora, seguimos em frente, respondeu ele, a voz calma, porém decidida. Não há mais razão para mentiras ou contratos. Se vamos continuar, será por escolha, não por obrigação. Marta observou, buscando alguma clareza naquelas palavras. Havia algo tão simples, e ao mesmo tempo, tão complicado no que ele estava dizendo. Tudo o que ela queria naquele momento era uma resposta, uma certeza, mas sabia que a única pessoa capaz de lhe dar essa certeza era ela mesma. E se eu não souber o que quero? Confessou ela, sua voz um sussurro no meio do silêncio do apartamento. James se virou para ela, seu olhar carregado de uma mistura de compreensão e tristeza. Aproximou-se lentamente, como se temesse quebrar a frágil linha que os mantinha conectados. Não é uma decisão fácil, eu sei, disse ele, suavemente. Eu também não tenho todas as respostas. Mas sei que não quero que você se sinta presa a nada, muito menos a mim. Se você quiser partir, eu vou entender. Marta sentiu uma lágrima se formar em seus olhos, mas se recusou a deixá-la cair. Respirou fundo, reunindo a força que ainda tinha. Sabia que aquela era a oportunidade que Henrique havia oferecido a ela e uma chance de ser livre, de recomeçar. Mas ao olhar para James, ao ouvir a sinceridade em sua voz, algo dentro dela mudou. Eu preciso pensar, disse ela, finalmente. Preciso de um tempo para entender o que tudo isso significa. James assentiu, compreendendo. Deu um passo para trás, dando-lhe espaço para respirar e processar tudo. Marta então se retirou para o quarto, fechando a porta atrás de si. Sentou-se na cama, abraçando os próprios joelhos. Queria chorar, queria gritar, mas nada saía.
Apenas um vazio a preenchia, um vazio que parecia refletir todas as escolhas que precisava fazer. Enquanto Martha se isolava em seu quarto, James se dirigiu ao escritório. Sentou-se em sua poltrona de couro e abriu a pasta onde guardava o contrato que eles haviam assinado meses atrás. Pegou os papéis, analisando cada cláusula, cada palavra, como se aquelas letras fossem agora relíquias de um passado distante. Ele pegou uma caneta e, sem hesitar, começou a riscar o contrato. Aquele acordo não significava mais nada. O que importava agora eram os sentimentos reais que haviam surgido no meio de toda aquela farsa. Na manhã seguinte, Martha saiu do quarto com os olhos inchados. Tinha passado a noite em claro, lutando com seus pensamentos. Encontrou James na sala, segurando um envelope. Ele se aproximou dela, estendendo o objeto com um olhar firme. Este é o contrato, e disse ele. Rasgado e cancelado. Não há mais nenhuma obrigação entre nós. Agora, tudo depende de você. Se quiser ir, eu entenderei e não vou te impedir. Mas se quiser ficar, então construiremos algo novo, do zero, sem mentiras. Martha pegou o envelope, sentindo o peso daquelas palavras. Ela sabia que James estava lhe dando a liberdade que tanto desejava, mas, ao mesmo tempo, estava oferecendo algo mais. Uma chance de começar de verdade, desta vez sem acordos, sem pressões. Começou ela, mas as palavras morreram em sua boca. Não sabia como expressar o turbilhão de emoções que a tomava. Tudo estava tão incerto, tão frágil. Antes que ela pudesse continuar, ouviram batidas na porta. James franziu a testa, surpreso com a interrupção tão cedo. Abriu a porta e se deparou com seu irmão, Robert, que parecia diferente do homem que os confrontou na noite anterior. Posso entrar? Perguntou Robert, sem o tom sarcástico de sempre. James assentiu e deu passagem. Martha o encarou, a tensão crescendo dentro dela. O que ele queria agora? Eu vim me desculpar, começou Robert, os olhos fixos no chão. Fui longe demais ontem. Sei que expus vocês de uma forma cruel, e a verdade é que eu não esperava que as coisas fossem se revelar dessa maneira. Martha cruzou os braços, mantendo-se em silêncio. Ela sabia que a atitude dele não apagava o que havia feito, mas algo na voz de Robert parecia diferente. Havia um tom de arrependimento genuíno. Eu realmente espero que vocês consigam encontrar um caminho, juntos ou separados, continuou ele. Só queria que soubessem que, apesar de tudo, eu respeito a verdade que vocês mostraram ontem. Isso não pode ser apagado. James assentiu, aceitando as palavras do irmão. Martha sentiu uma onda de alívio, como se a confissão de Robert tivesse liberado parte da tensão que a envolvia. Obrigada, Robert, disse ela, finalmente. Não sabemos o que vai acontecer agora, mas agradeço sua sinceridade. Robert se retirou em silêncio, deixando-os novamente a sós. Martha olhou para James, sentindo o coração acelerar. Sabia que estava na hora de tomar uma decisão, de finalmente escolher o caminho que queria seguir. Eu pensei muito, disse ela, segurando o envelope nas mãos. E percebi que a liberdade que eu procurava não está em fugir. Está em enfrentar a realidade e construir algo verdadeiro, seja com você ou sozinha. James encarou, o coração disparado. Martha respirou fundo e sorriu levemente. Eu quero ficar, afirmou, com determinação. Mas quero que construamos algo real, sem máscaras, sem contratos. Quero ser eu mesma, e quero que você seja você. Os olhos de James se iluminaram. Aproximou-se lentamente, tocando a mão de Martha com delicadeza. É tudo o que eu quero, disse ele, com sinceridade. Ser verdadeiro, viver o presente com você, sem as mentiras que nos trouxeram até aqui. Martha fechou os olhos, sentindo o peso da incerteza se dissipar. Por fim, tinha feito sua escolha. Estava ali, de pé, pronta para enfrentar a nova realidade que ambos haviam decidido construir. Os dias após a decisão de Martha passaram devagar, cheios de uma tensão doce e esperançosa.
As formalidades do contrato haviam desaparecido, e, pela primeira vez, Martha e James puderam se conhecer sem a pressão de papéis a desempenhar. A nova vida que estavam construindo não seguia mais um roteiro pré-estabelecido. Cada passo que davam era uma escolha consciente, livre das amarras do acordo que os havia unido. Naquela manhã, a luz do sol invadiu o apartamento de uma forma diferente. Martha se levantou e, ao olhar pela janela, viu uma Nova York que parecia nova, cheia de possibilidades. Vestiu-se com simplicidade, optando por uma roupa que a fazia se sentir ela mesma. Na cozinha, encontrou James preparando o café da manhã. Ele parecia mais relaxado, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Bom dia, disse ele, lançando-lhe um sorriso genuíno. Pensei que poderia fazer algo diferente hoje. Martha arqueou uma sobrancelha, surpresa. Diferente como? Perguntou, curiosa. Quero te levar a um lugar especial, respondeu ele, enquanto colocava o café na mesa. Um lugar que significa muito para mim, e que eu quero que você conheça. Martha assentiu, intrigada. Ao longo das últimas semanas, tinham explorado várias facetas um do outro, descobrindo suas verdadeiras personalidades. Ela estava pronta para ver o que mais James tinha a mostrar. Depois do café da manhã, saíram juntos, de mãos dadas, como um casal que não precisava provar nada para ninguém. James a conduziu até um carro simples, nada parecido com os carros de luxo que ele costumava usar para os eventos. Martha lançou-lhe um olhar curioso, mas ele apenas sorriu. Achei que devíamos fazer algo fora do habitual, me explicou, enquanto abria a porta para ela. Martha entrou, sentindo uma onda de excitação que não sentia há tempos. Aquilo era o começo de algo novo, algo genuíno. Dirigiram por um tempo, deixando para trás o centro da cidade e seguindo em direção a uma área mais tranquila. James permaneceu em silêncio, concentrado na estrada, enquanto Martha observava a paisagem mudar. Depois de um tempo, ele finalmente estacionou em frente a um pequeno parque, com árvores altas e flores coloridas. Estamos aqui, disse ele, saindo do carro e caminhando em direção ao portão de entrada do parque. Martha o seguiu, sem saber o que esperar. O parque era lindo, com um lago ao centro e trilhas que serpenteavam por entre as árvores. James a guiou até um banco próximo ao lago, onde se sentaram lado a lado. Martha olhou ao redor, maravilhada com a serenidade do lugar. Este era o lugar para onde eu vinha quando precisava pensar, confessou ele, olhando para a água calma do lago. Sempre que as coisas ficavam confusas, quando eu me sentia perdido, e eu vinha aqui. E achei que seria bom compartilhar isso com você. Martha sentiu uma onda de emoção. James estava mostrando um lado de si mesmo que ela nunca tinha visto. Ele não era mais apenas o homem frio que a contratara para um acordo. Era uma pessoa com sentimentos, dúvidas e sonhos, assim como ela. É lindo aqui, disse ela, com um sorriso suave. Obrigada por compartilhar isso comigo. James virou-se para ela, segurando sua mão com delicadeza. Martha, eu sei que começamos tudo isso de uma forma errada, mas, eu quero que a gente construa algo verdadeiro agora, disse ele, os olhos fixos nos dela. Sem pressões, sem obrigações. Apenas nós, vivendo o presente. Martha sentiu o coração acelerar. Aquele era o momento pelo qual esperou, o momento em que tudo se tornaria real. Ela apertou a mão dele, sentindo a força daquele toque. Eu também quero isso, e respondeu, a voz carregada de emoção. Quero viver sem as mentiras que nos trouxeram até aqui. Quero ser eu mesma, e quero que você faça o mesmo. James sorriu, e naquele sorriso havia uma promessa silenciosa de que fariam as coisas darem certo, independentemente dos desafios. Eles ficaram ali, sentados, observando o movimento suave da água e apreciando a tranquilidade do momento. A partir daquele dia, começaram a construir uma vida juntos, livre das expectativas externas. Martha passou a trabalhar em projetos comunitários, algo que sempre desejou fazer, e James a apoiou em cada passo. Ele, por sua vez, começou a dedicar mais tempo aos próprios interesses, longe das pressões familiares que antes o controlavam.
Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Eles não tinham pressa, viviam cada momento como se fosse único, aproveitando as pequenas alegrias do cotidiano. Passeios no parque, cafés em pequenas padarias, noites de conversas sinceras. A relação que construíram estava longe de ser perfeita, mas era verdadeira. Em uma tarde, enquanto caminhavam pela cidade, Marta parou diante de uma vitrine de uma loja de flores. Olhou para os girassóis expostos e sorriu. Sentiu uma mão segurando a sua, e olhou para James, que a observava com um olhar tranquilo. Vamos levar alguns? Perguntou ele, com um brilho nos olhos. Vamos, e respondeu Marta, sentindo uma onda de felicidade simples e sincera. Entraram na loja e escolheram um buquê de girassóis, os favoritos de Marta. Enquanto saíam da loja, ela percebeu como a vida se transformará em algo tão diferente do que imaginara quando aceitou aquele contrato meses atrás. O que havia começado como uma mentira agora florescia como uma verdade que ela nunca ousara sonhar. Mais tarde, em casa, Marta colocou os girassóis em um vaso e os posicionou na mesa da sala. Olhou para James, que a observava com um sorriso. Aproximou-se dele, envolvendo-o em um abraço. Obrigada por tudo, e murmurou ela, sentindo o calor do corpo dele contra o seu. Eu que agradeço, e respondeu ele, afagando os cabelos dela. Por ter ficado. Por ter me dado uma chance de sermos reais. Marta fechou os olhos, absorvendo o momento. Era ali, naquela simplicidade, que residia a beleza da vida que escolheram construir juntos. Não era mais sobre contratos, acordos ou mentiras. Era sobre amor, respeito e a vontade de compartilhar uma jornada. E, enquanto a tarde caía e as luzes da cidade começavam a brilhar do lado de fora, eles sabiam que aquele recomeço era apenas o início de uma nova história. Uma história que não precisava ser perfeita, mas que era deles, e isso era tudo o que importava.